Fala, Dev, beleza? Seja bem-vindo ao Programando Qualidade. Nesse quadro, eu falo sobre as estratégias, os desafios e as dicas para você melhorar a qualidade do seu código. Eu sou André Okazaki, eu ajudo devs a entregar software de qualidade e alcançar níveis mais altos de senioridade. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre uma polêmica. Será que código duplicado é mais barato do que abstrações erradas? E se você é dev, principalmente de .NET, e quer melhorar a qualidade do seu código para evoluir na carreira, para virar pleno, para virar sênior, já deixa um like nesse vídeo aí e se inscreve no canal para receber mais conteúdo sobre esse assunto. Hoje em dia, quem quer virar dev tem muita informação disponível. Qualquer coisa que você quiser procurar, você vai na internet e vai achar artigo, vai achar vídeo e muito material de qualidade, inclusive. Tem muita gente boa produzindo conteúdo hoje. Quando eu comecei, isso não tinha, a gente não tinha acesso a esse tipo de coisa, né? Mal dava para comprar livro, era muito caro. E quando a gente achava alguma coisa, além de ser caro, né, a maioria das vezes era em inglês. A gente tinha que aprender a ler em inglês para conseguir consumir um bom material. Aí muitos devs mais antigos tiveram que aprender inglês na marra, né? Uma galera que sabe ler, mas não sabe nem falar direito, né? Mas consegue ler bem. Isso foi porque antigamente a gente não tinha tanta informação. Na internet era uma raridade ainda. Mal tinha coisas em inglês, né? Quanto mais em português. Então a gente não tinha muito acesso à informação, era mais difícil. Por outro lado, hoje, apesar de ter essa facilidade, também tem os seus contras, né? A gente acaba recebendo uma avalanche de informação e muitas vezes vem informação boa e vem informação ruim. Praticamente virou um trabalho de curadoria, né? A gente conseguir procurar coisas boas na internet, material bom por aí. Nada de errado com isso. Eu sou um dos produtores de conteúdo que estão aí também para dividir conhecimento e eu acho que é sempre super positivo. Mas às vezes vem na cabeça esse pensamento, pô, mas será que eu tenho que fazer isso ou tenho que fazer aquilo que o outro cara falou? Será que essa pessoa está falando a verdade? Será que não é? E aí a gente acaba se confundindo, principalmente quem é iniciante. Quem é iniciante tem essa dificuldade, né? Ou se você está começando aí com qualidade, talvez você não seja um dev iniciante, mas está tentando dar seus primeiros passos ali para entregar software de qualidade e acaba vindo um monte dessas coisas aí. A gente lê sobre princípios Dry, o Don't Repeat Yourself, e aí vem um princípio Yagni, que é o You Ain't Gonna Need It, você ainda não precisa disso. E aí você fica, pô, mas um fala para não duplicar as coisas, o outro fala para não fazer muita tecnologia ali, muita tecnicidade antes da hora certa, né? Espera para fazer não ficar fazendo over-engineering, ficar fazendo código inútil ali que nunca vai servir para nada, né? Super mega complexo. E aí sempre vem, pô, mas será que eu faço o que o cara falou, que a outra pessoa falou? Será que ele é um especialista? Será que ela é uma especialista também? E aí as informações não batem, a gente fica indeciso ali e não sabe direito quais são os melhores caminhos para a gente seguir. Muitas vezes as pessoas me perguntam sobre isso também. Inclusive, eu fiz uma pesquisa sobre essa frase, porque eu lembro de já ter lido sobre ela. Agora já não consigo mais lembrar se eu li isso num livro também, ou se eu li só nas redes sociais e estou viajando aqui. Recentemente eu li o livro Refactoring, do Martin Fuller, e eu acho que isso saiu de lá, mas eu não me lembro. Tem algumas coisas relacionadas com essa frase aí, né? Código duplicado é mais barato que abstrações erradas. E até uma frase impactante, né? Porque a gente escuta falar que duplicar código é ruim, e aí vem alguém e fala que não, é melhor duplicar do que fazer abstração meio torta aí, engenharia de foguete, né? Você está viajando aí na maionese. Então, que a gente faz nesses casos? Será que é melhor seguir o conselho de um ou de outro? E é por isso que eu resolvi gravar esse vídeo aqui, para abordar especificamente essa frase aí sobre código duplicado, colocar um pouco da minha experiência aqui e te mostrar alguns outros pontos de vista que provavelmente você não vai ver por aí. Eu sei que essa frase é impactante. Quando você escuta que código duplicado é mais barato que abstrações erradas, fica parecendo que em determinado momento você vai ter que escolher uma coisa ou outra porque vai ser melhor. E aí acaba pendendo para código duplicado, até porque é mais fácil duplicar código, né? Você dá um Ctrl+C, Ctrl+V ali e tá tudo certo. Então eu já vou chegando aqui e colocando a minha opinião
que não é baseada em livros, é baseada em experiência e eu vou dividir ela com você. Você pode concordar ou pode não concordar, mas eu vou trazer aquilo que eu acho, aquilo que eu já passei, para você entender mais ou menos o meu ponto. Eu trouxe um exemplo aqui para você ver como, por que eu me baseio nessa opinião aqui. As duas coisas, elas são ruins. Não adianta a gente colocar isso numa balança porque uma é melhor que a outra. Duplicar código é uma coisa ruim a longo prazo e abstrações erradas também é uma coisa ruim. Não é que uma coisa é melhor do que a outra. As duas coisas têm um peso que é tão ruim quanto. Então, se você fizer uma opção por uma ou por outra, você vai ver que a longo prazo, pelo menos, você vai ter consequências. E eu acho que esse que é o grande problema, que a gente não para pensar nisso. Vou te mostrar esse exemplo aqui que eu acho que vai ficar mais claro para você ver. Ó. Vou colocar aqui, ó, na tela para você ver. Tá um pouquinho pequeno, mas acho que dá para enxergar aí, ó. Vou aumentar aqui um pouquinho. Olha só. Eu tenho um código aqui, ó, que era para fazer parcelamentos. Esse código, ele tem algumas regras. E ele saiu de uma classe aqui que eu peguei e dá uma olhada nas regras aqui, ó. If parcela válida diferente de N, ou seja, se a parcela não é válida, ele aplica algumas paradas aqui. E no final ele remove aqui, né? Então tem um set de regras aqui. Ele faz uma chamada para um serviço, chama um serviço externo aqui da aplicação. Ele faz o parse desse cara dentro de um objeto aqui do domínio e aí trabalha ele aqui dentro de uma classe de fluxo. Não é o melhor jeito de se fazer as coisas, tá? Peguei um exemplo aleatório que eu achei por aí, só para você entender o ponto. Então, aqui está dentro de uma classe de fluxo e está aplicando algumas regras de negócio. Tá tudo bem, é o código nosso do dia a dia aí que nunca é perfeito como a gente gostaria. Mas o que eu quero que você observe é o seguinte: isso aqui é o código de uma classe. Aí, ó, eu achei uma outra classe que tem exatamente o mesmo código. Olha só, eu não repeti esse Ctrl+C, Ctrl+V aqui, tá? Esse print, na verdade, né? Isso aqui é o mesmo código. Esse código foi duplicado. Efetivamente, ele foi copiado e colado de um lado para o outro. E aqui tem uma coisa que é bem curiosa. Veja que aqui tem os mesmos comandos, inclusive, né? Parcela válida diferente de N. Aqui embaixo ele dá um remove, tá vendo? Então, aqui é exatamente um Ctrl+C, Ctrl+V de fato. Olhando aqui dentro do código, eu achei um outro ponto que tem uma chamada muito parecida com aquela, que consome o mesmo serviço externo, mas é em outro ponto do sistema. Esse aqui é um sistema dividido em várias partes, né? Não é um monólito, mas esse cara aqui está em outro lugar do sistema, está mais próximo da tela do que do back-end, né? Ali, aquelas cópias lá, a gente está mais perto do back-end. Aqui não, aqui eu estou dentro da tela. E olha só o que esse cara faz. Ó. Se a parcela for igual a N, dá um remove. E faz umas chamadas aqui, procura algumas coisas dentro da lista de parcelamentos. Não é diferente do que está escrito aqui, ó. Nesses outros caras, ó. Se ele for N, aqui é diferente, né? Vai cair no else, então, ó, ele remove. Ou seja, é um código que está gerando algumas parcelas com formas de pagamento. E aí, baseado no que retornou desse serviço, ele faz um filtro ali nesses caras. E olha só que interessante. Esse código, então, ele está triplicado. Ele existe em 3 partes diferentes do sistema. Partes que, inclusive, pertencem a fluxos de negócio diferentes também. Quando a gente precisa dar manutenção num código desse, quanto de esforço você acha que vai ter que fazer para dar manutenção num código que está triplicado? Se a gente se preocupa com um código que está duplicado, imagina com um que está triplicado. É muita coisa, você precisa, é muito esforço que você precisa empregar para fazer poucas coisas. Às vezes você precisa corrigir um bug que está aqui no meio, ó, na rotina que faz a remoção do pagamento, da forma de pagamento aqui. E ela está em 3 lugares diferentes. Aí você altera um lugar, esquece de alterar os outros. Às vezes você nem sabe que existem esses outros lugares. Você acabou de chegar no time, por exemplo. E aí coloca um bug no sistema por conta disso. Isso vai gerar retrabalho. Isso vai gerar para você bugs esquisitos, como eu disse. Pô, parece que eu arrumei o negócio. Eu alterei o código. Mas parece que a minha alteração não está
fazendo efeito no software. Parece que o código passa aqui e as coisas continuam acontecendo do mesmo jeito. E aí você fica lá horas e às vezes dias para encontrar o problema e não descobre o que é. E aí pede ajuda do coleguinha, pede ajuda de outro coleguinha e não consegue resolver. Muitas vezes isso acontece com devs por todo mundo, não é só no Brasil, não é só na sua empresa. Todo mundo passa por isso todos os dias. Um código duplicado dá muito trabalho, gera retrabalho. Imagina um que é triplicado. E isso aumenta também o custo de manutenção. Porque se era para você ficar 1 hora dando manutenção naquele código, alterando alguma coisa ou corrigindo algum bug, se você já ficou ali 3 horas, 5 horas, 10 horas, 20 horas, você já passou muito mais tempo do que devia. Você está gastando dinheiro da empresa também. O custo de manutenção desse código aumenta. Porque seu código está duplicado, nesse caso aqui ele está triplicado. E aí você pensa, pô, mas então, André, já que o código duplicado tem esse problema, então é melhor eu fazer um negócio mais bem feito, né? Tentar ajeitar aqui, fazer uma abstração melhor, gerar um código mais reaproveitável, uma modelagem de classes melhor, talvez usar um recurso tecnológico melhor também. E aí a gente entra no segundo ponto. Abstrações erradas também geram o mesmo tipo de problema, só que de um jeito diferente. Se você observou aqui, ó, você está vendo nesse ponto, ó, ele instancia uma controller dentro da classe de fluxo. Então, se você tem alguma noção de arquitetura aí, você deve estar achando isso aqui super esquisito, porque a controller fica na camada externa do software e a classe de fluxo fica na camada interna. Se a dependência ela sai de fora para dentro, né, na direção do centro, como é que a gente fez uma referência para uma classe que está do lado de fora? Uma classe de fluxo referencia uma controller e uma controller referencia as classes de fluxo. Virou uma referência circular aqui. E aí, por consequência do funcionamento do .NET, isso foi possível. Mas é um erro de design muito grande aqui. E por que que isso acontece? Porque na hora de fazer a abstração, o dev ele resolveu fazer isso aqui, ó. Ele criou uma controller cheia de código. Então, ao invés de criar uma controller que só roteia a requisição para dentro do software e desvia para uma classe de fluxo, ele resolveu colocar regras de negócio aqui, inclusive, o valor do valor líquido aqui é maior que o valor mínimo. Então, além de ter fluxo de negócio aqui, tem regras de negócio. Essa controller faz um monte de coisas. E aí o dev olhou aqui e falou, pô, vou reaproveitar. E para reaproveitar, o que ele fez? Ele instancia uma controller no sentido contrário, né? Do fluxo, instanciar uma controller. E, cara, o mínimo que a gente aprende quando começa a mexer com arquitetura, com camadas de arquitetura, é que você não pode referenciar controllers. As controllers estão no final do processo, na ponta, né? Do lado de fora do software. Então são decisões de design que foram tomadas aqui por consequência de uma modelagem ruim. Se o dev tivesse feito uma abstração melhor aqui, não tivesse errado essa abstração, ele talvez poderia ter reaproveitado esse código de um jeito melhor. Mas como não estava, ele tentou reaproveitar, ou seja, ele não quis duplicar esse código, ele escolheu por ter uma abstração, ou por consumir uma abstração, só que isso gerou um outro problema. E aí, quando eu tenho que dar manutenção nesse cara aqui, eu preciso tomar cuidado para não quebrar o código que está dentro do software. Quando a gente mexe em controller, você não devia ter essa preocupação, né? Pô, posso quebrar alguma coisa que está dentro, mas se eu enviar parâmetros novos, por exemplo, ou se alterar um parâmetro que existe. Mas não uma alteração de uma suposta regra de negócio aqui, ó. Se eu fizer uma alteração nesse if, eu posso quebrar o software. Em vários pontos diferentes. Agora são 3. Então, nesse caso aqui, eu quis trazer esse exemplo porque ele mostra um problema que se acumula. Então, quando a gente fala que código duplicado é mais barato que abstrações erradas, e eu estou dizendo aqui para você que as duas coisas são ruins, é por causa disso. Isso não é uma coisa incomum. Eu tenho certeza que se você procurar na sua empresa, você vai achar coisas parecidas com essa. Talvez não do mesmo jeito,
né? Talvez não do mesmo modelo, mas com certeza você vai encontrar, porque é muito comum. E ambos os problemas vão trazer as mesmas complicações a longo prazo. Retrabalho, bug esquisito. Principalmente esse, já passei várias horas mexendo em coisas que não funcionavam, porque o lugar onde eu mexia, ele fazia a coisa certa, só que depois ele chamava uma outra parte do fluxo lá que refazia aquilo que eu fiz que estava certo, e aí eu não sabia que tinha aquele código duplicado lá. E às vezes eu vou ver porque que o código não está duplicado ou porque ele está duplicado. É porque a gente abstraiu o método de um jeito errado e eu sou obrigado a consumir a abstração errada porque tem uma regra de negócio lá dentro. E agora, se eu mexer na regra, eu também vou quebrar o que está funcionando em produção. E aí você acaba caindo numa teia de aranha ali, num buraco de minhoca, onde você nunca sai do código ruim. Porque se você mexer, quebra. Não tem teste. E aí como é que você vai fazer para mexer então, para tentar melhorar? Começa a ficar difícil. Tudo isso também aumenta o custo de manutenção, como eu já falei. E muitas empresas não medem esse problema, né? Porque simplesmente a gente acha que o software está funcionando, então está tudo bem. Às vezes não está, é que os devs trabalham para que funcione. Mas isso vai ter um custo. E muitas vezes a gente não enxerga que é esse custo de manutenção aí. Então, no final das contas, código duplicado e abstração errada tem o mesmo peso a longo prazo. Não é que uma coisa é melhor do que a outra. As duas coisas são ruins. E para colocar mais tempero nessa salada aí, ainda aparece um outro princípio que já não bastasse o dry, don't repeat yourself, e o Yagno, you ain't gonna need it, aparece o princípio wet, que é o write everything twice, ou escreva tudo duas vezes, ou a regra do 3, como consta lá no livro do Martin Fuller, no Refactor, ou Refatoração, se você pegar o livro em português aí. O que diz nessa regra aí? O Martin Fuller ele fala para você sempre escrever um código, duplicar o seu código duas vezes. Então, se você tem uma regra, se tem alguma coisa ali que você não tem certeza, se você deveria refatorar, se você deveria abstrair para um código mais reaproveitável, você escreve duas vezes. Na terceira vez que você tiver que fazer isso, aí você, em vez de triplicar o seu código, como a gente viu no exemplo que eu mostrei aí, você refatora. Ou seja, é uma forma de você criar um parâmetro. Os gringos chamam isso de regra do dedão para cima, né? Se bater nessa regra aqui é positivo, se não é negativo. Thumbs up, né? É uma forma de você definir um parâmetro para quando você deve realmente buscar uma abstração diferente, buscar uma melhoria no seu código, refatorar a parada. Então, você escreve uma regra a primeira vez. Na segunda vez, você copia e cola. Na terceira vez, se você tiver que fazer, aí você volta e refatora os três lugares e aí você vai ficar com um código bom. Longe de mim querer discordar do tio Martin Fuller aí, que é um mestre, né? A gente respeita muito as coisas que ele posta, as ideias dele. Gosto muito do jeito que ele pensa o software também, acho muito interessante. Mas, cara, muitas vezes esse tipo de coisa ele acaba gerando alguns outros problemas que talvez no mundo onde o Martin Fuller trabalha não seja hoje um problema, talvez ele tivesse esse problema, talvez ele conseguiu resolver esse problema com os princípios que ele prega, ou que ele ensina, e eu acredito nele, eu não desacredito, eu acho que ele sim deve fazer as coisas que ele fala pra gente fazer e que ele escreve nos livros. Mas também eu sei que muitas vezes nós não somos o Martin Fuller, nós não temos a autoridade dele. Nós não trabalhamos nas empresas que ele trabalha, não somos apoiados pelas pessoas por quem ele é apoiado também. E aí, às vezes, para você, no seu mundinho aí, no seu mundo real, não dá para fazer as coisas desse jeito. Você sente dificuldade, você não consegue encaixar as coisas. Até faz sentido quando você escuta, né? Mas quando você vai aplicar, começa a ficar difícil. Uma das coisas que eu escuto muito é quando as pessoas falam sobre duplicar código ao invés de fazer abstrações erradas, que é a mesma coisa aí da regra dos três do Martin Fuller.
São essas situações utópicas, né? Coisas que a gente gostaria que, assim, no nosso mundo perfeito, na nossa empresa perfeita, as coisas funcionariam desse jeito, mas quando a gente vem para o nosso mundo real ali, a grama não é tão verdinha, as coisas são diferentes. Então, coisas que eu escuto. é, Isso exige que seu time seja maduro. Ou seja, o time tem que ter condição de avaliar. Porque, pô, se o time não tem condição de avaliar isso, o seu software vai ser uma bagunça de qualquer jeito. Então não adianta. Essa regra é muito boa. Você duplica. Na terceira vez, em vez de triplicar, você refatora. Pô, muito bom. E o time tem que ter condição de julgar isso. Só que muitas vezes o time não tem. O time que você trabalha, às vezes, é cheio de júnior, que não tem condição de fazer essas avaliações. E você é o único sênior que está lá. Você é o único pleno. Ou às vezes você trabalha num time onde a galera não tá nem aí para isso. Ou às vezes também, sei lá, seus prazos estão malucos lá e tá uma pressão muito grande para entregar. E todo mundo fala, pô, inclusive seu chefe, sua chefe ainda, pô, é legal isso que você tá falando, mas assim, entrega aí porque a gente precisa cumprir o prazo. E aí, cara, seu time não é maduro o suficiente para levar essas coisas num bom termo, né? O time vai abandonar na primeira oportunidade. O foco na qualidade também, né? Porque o time tem que saber que o seu código, triplicar uma regra vai ser prejudicial para o software. Então não pode, em nenhuma forma, absolutamente proibido você triplicar código. Então deixa duplicar, mas na terceira vez você vai lá e arruma. E aí, ó, seu time, como ele é focado na qualidade, ele vai te lembrar. Ó, você já duplicou essa regra uma vez, será que não é melhor você ir lá e refatorar? Pô, legal, então vou fazer esse refactoring agora. Isso não acontece na maioria das vezes. O time não está focado em qualidade. O time mal lembra as coisas que faz. Aliás, mal lembra. Tem muito time que nem pull request faz, nem code review faz. Então como é que você vai pedir para alguém te ajudar a pensar que você agora está fazendo isso pela terceira vez? O exemplo que eu trouxe aí mostra isso. O negócio foi triplicado e ninguém nem percebeu. É assim que acontece na vida real, infelizmente. Eu não estou falando que a regra não é legal, mas, cara, é assim que acontece. Outra coisa que eu também escuto bastante é, pô, a gente precisa alinhar essas coisas com o usuário. E ele precisa saber que isso é uma dívida técnica e que dívidas técnicas têm um custo. E aí a gente precisa levar para o usuário que isso é um problema e que a gente precisa corrigir. E que, pô, às vezes você tem ali uma funcionalidade nova, mas eu preciso dessa janela aqui na sprint para fazer, para corrigir essa dívida técnica. Porque isso também gera dinheiro. E isso, cara, é uma conversa que é totalmente possível e ela é totalmente produtiva. Eu não sou contra ter essas conversas, não. Eu acho que a gente tem que ter. E tem que deixar a empresa, os usuários conscientes de que dívida técnica também é um problema. Só que, em muitos casos aqui, e que talvez seja o seu, não tem como fazer isso. O usuário não entende. Ele vai achar que você está querendo descontar na funcionalidade dele um problema que você já devia ter resolvido antes. Que, pô, você está falando para mim que você fez um negócio errado e agora você tem que corrigir, só que no lugar de fazer, ao invés de fazer a minha alteração, um negócio que eu estou falando aqui que vai render uma grana para a empresa, e você quer usar esse dinheiro para corrigir um problema que você colocou lá no passado, cara, se vira com isso aí, não é problema meu não. Cada um com o seu problema. Você resolve aqui os seus problemas, você resolve dentro de casa. Roupa suja se lava em casa, né? Como diziam os mais antigos. É isso que a gente escuta. Porque para poder ter esse tipo de alinhamento, você vai ter que negociar o tempo. Vai ter que negociar prazo. E às vezes você não está em condição de negociar. Beleza, então, ô sabidão. Então você é mais um cara que tá falando que o que é certo, o que é errado, o que tem que fazer, o que não tem que fazer. O que a gente faz então nesse caso? Se a regra dos três não serve, se duplicar ou abstrair errado tem o mesmo peso, e aí? O que a gente faz então sobre isso? Primeiro de tudo, você precisa entender que as boas práticas existem por um motivo. O Martin Fuller não é um cara qualquer que só brotou uma ideia uma vez em algum lugar e achou muito louco. Os outros gurus aí que enunciaram esses outros princípios, Dry, Yagni, e até essa parada do código duplicado ser mais barato do que abstrações erradas,
Todo mundo tem a sua razão. Existe um motivo, existiu um motivo para isso existir, né, para isso ser criado. Não veio do nada. É claro que muitas vezes algumas coisas realmente brotam do chão, vem da cabeça de alguém lá e fala: "Nossa, isso aqui eu acho que é assim, vou falar para todo mundo aí que é assim". Pode acontecer, mas a maioria das vezes não é. E isso já passou pela mão de várias pessoas aplicaram esses princípios e tiveram resultado. Então, elas existem por um motivo. Só que na programação, tudo é um grande depende. Tudo é um grande talvez. E esse é o principal ponto. Tem muita gente que tira sarro disso, falando assim: ah, você vira programador sênior quando você começa a falar depende para tudo que as pessoas te perguntam. Cara, realmente isso é uma coisa que acontece. Porque quanto mais experiência você ganha na programação, mais você começa a entender que as coisas não são totalmente exatas, né? As coisas não são, as soluções dos problemas, né? Elas não são aplicáveis em todas as situações. Mesmo as coisas que você fez hoje, talvez amanhã, depois de amanhã, no ano que vem, já não seja a melhor solução. Ou talvez ainda seja, mas para aquele contexto específico já não é mais. Então as coisas dependem muito, depende muito do contexto. O que é melhor, o que é pior dentro da programação depende sempre de contexto. Às vezes uma coisa que eu falo aqui para você funciona muito bem para mim e funciona muito bem para outra pessoa, mas talvez para você não funcione tão bem. E como eu sempre digo para os meus alunos, como eu sempre digo para as pessoas que trabalham comigo, tudo na programação tem vários jeitos de fazer certo e vários jeitos de fazer errado. O importante é a gente escolher um dos jeitos certos. Não tem problema fazer as coisas de jeitos diferentes. Existem várias soluções certas para os mesmos problemas. A gente só precisa tentar escolher as versões certas das soluções, né? E não escolher as coisas erradas. E aí, como que a gente faz para fazer essas escolhas? Né? Como que eu sei que eu devo aplicar um conceito no momento e um conceito em outro momento? A primeira coisa que você tem que fazer é entender os conceitos. É entender o que está por trás desses princípios. Pô, por que, que a gente tem que aplicar o Don't Repeat Yourself? Ah, porque eu sei que duplicar código é problemático, gera problema, gera erro de manutenção. Eu mexo num lugar, quebra no outro. Ou tem que mexer em dois lugares, às vezes eu esqueço. São problemas conhecidos. Ah, abstrações erradas, se eu ficar fazendo over-engineering em tudo, eu vou ficar mó tempo fazendo um código que não usa para nada. E muitas vezes gera bug até desnecessário. Né? Você colocou uma complexidade ali no seu código que não precisava estar ali. E aí agora, ao invés de eu ter problema com duplicação, eu tenho um problema 10 vezes pior de performance, por exemplo. O sistema sobe e cai com 10 minutos de uso, com 5 usuários. Quantas vezes você já não viu isso? Já vi várias vezes. Não é incomum. Então, tenta entender por que esses conceitos existem. E não sair fazendo de qualquer jeito. Ah, porque eu vi que o cara falou lá e isso é muito louco, eu vou fazer. Não, para entender. Pesquisa, lê sobre o assunto. Depois que você começar a ter essa variação, você começa a praticar com consciência. Praticar pensando no que você vai fazer. Mas pensando de verdade, não. Ah, então ouvi, achei muito legal, já vou sair fazendo aqui. Não, cara, eu entendi o conceito, então vou tentar praticar. E aí, esse praticar quando que eu tenho que duplicar código? Será que faz sentido eu seguir a regra dos três? Ou o princípio do WET aí, o Write Everything Twice? Escreva tudo duas vezes. Será que aqui eu tenho que respeitar esse princípio? Pô, de repente é uma regra de negócio, pequenininha. Será que vale a pena duplicar ou será que vale a pena refatorar e criar um método? Pô, mas aqui eu estou falando já de ter que criar um microserviço ao invés de duplicar o código. Pô, duplicar, criar um microserviço já é um movimento grande. Talvez eu tenha que pensar aqui na comunicação, nas falhas, né, na gestão de falha entre os sistemas. Bom, então será que talvez não é melhor eu duplicar por enquanto e aí depois eu tento entender?
Ou eu aplico a regra dos 3 aqui, se eu tiver que triplicar, pô, agora eu já sei que eu vou consumir em outros lugares, eu extraio isso para um serviço. Realmente faz sentido? E aí, entendendo o princípio que está por trás, você consegue sair um pouco daquelas ideias utópicas que eu falei, né? Daqueles cenários utópicos. Pô, o time não é maduro o suficiente. Eu preciso que o time seja maduro. Será que enquanto você está praticando com consciência, que você está mostrando para as pessoas, você está discutindo isso com o time, será que o time não começa a evoluir junto com você? E ele começa a ganhar maturidade sobre isso. Ou pelo menos percepção. Pô, como é que eu sei agora que eu dupliquei esse código? A gente não consegue saber mais. Então será que talvez se eu colocar code review, isso a gente não resolve esse problema? Será que se eu anotar e criar isso num board de dívidas técnicas? Isso vai gerando maturidade para o time. Talvez esse tipo de conversa, quando colocado dentro de um trabalho agile, com Scrum, por exemplo, que tem mais proximidade com os usuários, talvez você consiga levar essa conversa com mais facilidade. Porque o usuário está vendo você falar, o PO, pelo menos, né? Ele está vendo você falar com o time sobre isso. E ele vai começar a perceber que isso também é uma dificuldade para vocês. Então veja como as coisas se conectam. Não é sair fazendo o que as pessoas falam, mas entender e praticar com consciência. Saber o que você está fazendo. E entender, pô, nesse momento eu preciso duplicar, nesse momento eu preciso refatorar. É desse jeito que você resolve as coisas. Entendendo conceitos. Para concluir essa conversa aqui, eu sei que o assunto é polêmico, que muita gente concorda e discorda com o que eu estou falando aqui, e eu não vim aqui para ficar em cima do muro também. Eu realmente acho que as duas coisas têm um peso igual. E eu tento dosar isso dentro do meu dia a dia, baseado na minha experiência, baseado no conhecimento que eu tenho do software, baseado que eu tenho no conhecimento que eu tenho do time com quem eu estou trabalhando, com as pessoas que estão próximas de mim, para saber se eu consigo fazer as coisas de um jeito ou de outro, se eu consigo sugerir também qual a melhor decisão. Mas isso é a minha opinião, é a forma como eu penso hoje. E talvez amanhã isso também seja diferente. Talvez eu mude de opinião. Porque com o tempo, com o conhecimento e com a prática consciente do conhecimento que eu adquiro, a minha habilidade também evolui. E obviamente, quando a habilidade evolui, a opinião muda. Então, o que eu quero trazer aqui com essa conversa para você faça uma prática consciente daquelas coisas que você escuta, inclusive do que você está escutando aqui, hoje, e aqui no canal também, nos outros vídeos que você assiste. Começa a fazer essa prática consciente para que você comece a ver resultados, para que você comece a adquirir experiência. E aí, você vai começar a tirar suas próprias conclusões. Ao invés de simplesmente escutar o que as outras pessoas falam cegamente e aplicar cegamente no seu dia a dia, um dos grandes objetivos que eu tenho aqui com o canal é fazer com que você deve aí do outro lado comece a pensar, a experimentar e a tirar suas próprias conclusões. Porque é isso que faz você evoluir como deve. É isso que vai melhorar a qualidade das suas entregas. É isso que vai fazer você pular de nível na sua carreira, virar pleno, virar sênior, ter um aumento, ter uma promoção. É essa evolução. Só que essa evolução ela não vem de você ficar fazendo as coisas que os outros mandam. Ela vem de você experimentar e tirar suas próprias conclusões, ter suas próprias ideias. E principalmente aprender com elas. Tirar suas conclusões e retroalimentar suas próximas decisões com isso. Isso é evoluir. É assim que você sai do zero, é assim que você deixa de ser júnior. Eu sei que no começo é bom você escutar o que as pessoas falam. Só que nunca deixe de praticar com consciência. Não é praticar por praticar. É pensar e aplicar conscientemente. Porque aí sim você vai começar a tirar suas próprias conclusões e você vai ver como isso vai fazer você evoluir demais na sua carreira. Duplicar código pode ser interessante em alguns momentos. Quando, por exemplo, você está sem tempo. Quando, por exemplo, você tem que tomar uma decisão de design muito grande e que gera um refactoring muito grande no software. Por outro lado, fazer uma abstração melhor
É, geralmente me parece uma boa ideia quando eu tenho uma regra pequena, quando o impacto não é baixo. Mas isso são decisões que eu tomei, o que eu tomo hoje, né, baseado na minha experiência. Então, você pode seguir o que eu estou falando aqui? Claro que pode. Mas eu quero que você siga, aplique, tire suas próprias conclusões também. Beleza? Eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado. Se ele te ajudou, deixa o like aí, não esquece, e deixa um comentário também aí embaixo para me dizer se você concorda, se você discorda, se você achou que eu falei alguma groselha aqui também. Comenta aí que é sempre bom trocar essa ideia com você. E se ajudou de verdade, compartilhe esse conteúdo com mais devs para que a gente tenha cada vez mais pessoas entregando software de qualidade por aí. Beleza? Um grande abraço e até a próxima.